E é muito bom estar de volta aqui para fazer palestra, faz tempo que eu não venho, né? Então hoje a gente vai falar sobre as leis morais, lei de justiça, amor e caridade. Essa parte aqui da perfeição moral a gente vai deixar para um próximo momento, tá? Mas vamos falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Vai ser ótimo porque a Fátima já me deu um gancho para depois a gente falar sobre o amor, que é isso, né? A gente amar, né? Gostoso assim, poder falar sem ter nenhuma dificuldade de expressar esse amor, né? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre, só pondo para vocês aqui, que a gente vai falar do livro dos Espíritos, o terceiro livro, capítulo 11, tá? Capítulo 12, como eu falei, a gente deixa para uma próxima, senão vai ficar muito grande. Nós vamos pegar algumas questões do livro dos Espíritos, né? Não são todas, mas vamos começar então pela justiça. O que é a justiça? Então a gente pode começar. Opa. Vamos lá, sem empolgação. O termo justiça vem do latim justitia. E assim, muito simploriamente, né? A gente vai falar que a justiça é o direito de todos os cidadãos. Todos os cidadãos são iguais, então esse é o direito comum a todos. Exatamente porque a gente não vive sozinho, né? A gente vive em sociedade. E porque a gente vive em sociedade, a gente precisa pensar sempre no outro, né? Então, pensando no outro, a questão da justiça é algo que a gente precisa muito ter esclarecimento, ainda mais no momento particular que nós estamos vivendo, onde a gente vê a sociedade que a gente está vivendo muito dividida, né? As pessoas brigando muito para tentar impor os seus pensamentos, as suas crendices. A gente precisa muito agora pensar em justiça, em sociedade, em modelo social. Então, a gente tem que considerar sempre o respeito pelo direito de terceiros. O que vale para mim tem que valer para o outro. O que vale para o outro tem que valer para mim. Então, Deus já colocou isso dentro do ser humano para que a gente pudesse viver, né, em sociedade, respeitando as individualidades. Por isso ela é uma lei natural. A justiça é uma lei natural, uma lei de Deus. Na pergunta 874, como eu falei, nós não vamos ver uma a uma, tá? A gente vai ver algumas só, mas eu pensei algumas aqui. Na 874, Kardec pergunta se a justiça é algo que vem de Deus, né? Ela é natural, está dentro de nós. Como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que para o outro não é justo, né? Então, Deus colocou isso dentro de nós, deveria ser, né, igual para todos. Por que um acha que a justiça dele é melhor ou pior do que o outro? E aí o Espírito de Verdade, posso ficar aqui? O Espírito de Verdade fala, né? É que em geral se misturam as paixões ao julgamento e altera esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, quando a gente acha que a nossa grama é mais verde do que a grama do vizinho, a gente está achando que nós somos melhores do que o outro. E aí a minha justiça fica diferente da justiça do outro. Quando nós incluímos nas nossas considerações um egoísmo, um personalismo, a nossa vaidade, muda essa questão de você respeitar, né, o outro. Você acha que o outro não tem todos os direitos que você tem, ou todos os deveres, porque numa sociedade a gente tem direitos
deveres que a gente precisa cumprir, né? Na 877, Kardec pergunta assim: e a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem, né, para a humanidade, obrigações individuais ou obrigações particulares? Então o Kardec está perguntando assim: ok, então nós vivemos em sociedade, nós não somos indivíduos vivendo separados uns dos outros. Nós precisamos ter obrigações, então, individuais para vivermos no coletivo? Essa é a pergunta que o Kardec faz. E aí o Espírito de Verdade diz sim. E a primeira de todas essas obrigações é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Então, olha que, sabe a lei de amor que Jesus fala? Sobre amar as pessoas, amar o seu próximo como a si mesmo? Tá aqui, ó, uma variante dessa lição, ó. Aquele que respeitar os direitos dos outros vai ser sempre justo. Só que a gente tem visto muito mais fortemente, né, nos últimos tempos, as pessoas não respeitando os direitos dos semelhantes. Então, essa justiça fica desequilibrada, né? É por isso que a gente acha que as pessoas acabam fazendo, né, esse tipo de discórdia, de briga, né? Exatamente porque acha que a sua verdade é mais importante do que a verdade do outro. As crenças de si mesmo são muito mais importantes do que as crenças dos outros. E o Espírito diz assim: olha, se todo mundo respeitasse, todo mundo seria justo, a gente não precisava ter nem as leis, né? Mas é preciso ter as leis humanas para colocar os pingos, né, nos is, as coisas como elas devem ser. Aí ele continua: no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. A vida social dá direitos e deveres recíprocos. Então, o que é importante para mim pode ser importante para o outro, o que é bom para mim pode ser importante para o outro, mas eu não tenho que obrigá-lo a pensar como eu. Eu tenho que respeitar o que ele pensa. E isso vale para as crenças religiosas, isso vale para os gostos pessoais, isso vale para a política, isso vale para tudo, né? Eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito o direito da pessoa pensar diferente de mim. E o Espírito fala exatamente isso, que na nossa sociedade a gente não pratica essa lei de justiça. E aí vem essas perturbações, né? Nós estamos vendo isso muito na prática, né? Nos últimos anos. A pergunta 883 fala sobre o desejo de possuir, se isso é natural, se é pecado, né? Em outras palavras, Kardec pergunta assim: é pecado você desejar ter coisas, você possuir coisas, bens materiais? E aí o Espírito fala: não, né? Eu inverti a pergunta, né? O desejo de possuir é natural? Sim, é natural. É pecado? Não, não é pecado, né? Então, a resposta: sim, mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Então, é pecado? Não é pecado eu querer ter melhoras materiais na minha vida. O ruim, né? O não agradável a Deus, vamos dizer assim, é você querer possuir só para você se satisfazer, só para mostrar para os outros que você tem, só para você se sentir poderoso, só para você achar que você é capaz de amealhar tantos bens materiais. Mas se você não olha para o lado, se você não divide isso, simplesmente é egoísmo, é a sua satisfação pessoal. Então a gente precisa pensar que não é ruim a ambição. Normalmente a
palavra ambição vem cheia de conotação pejorativa, né? Ai, fulano é ambicioso. A palavra ambição é uma palavra positiva, né? Nós temos que ter ambição, nós temos que sempre querer melhorar os nossos padrões, tanto material quanto espiritual, emocional, né? Mas isso não pode ser algo que prejudique as pessoas, né? Que afaste as pessoas, que você queira a qualquer custo essa mudança de padrão, se você não olhar para o lado e não ver que o seu semelhante não tem talvez a ambição que você tem, ele se contenta com aquilo que ele tem. E se ele está precisando de ajuda, é nosso dever ajudar, né? Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, como a gente sabe, e a nossa missão, a nossa tarefa, não vou falar em missão, mas vou falar em tarefa, a nossa tarefa aqui é viver em relação, né? Em relação ao outro. A gente precisa ter essa ideia de que, sem olhar para o lado, a nossa tarefa na Terra, quando a gente voltar lá para o plano espiritual e prestar contas, a gente vai falar o quê? O que eu fiz pelo outro? A gente tem que se melhorar, mas a gente tem que olhar pela melhora do outro também. E isso é algo que a gente precisa se cobrar. Eu, pelo menos, faço essa cobrança todo dia para mim mesma. E aí, a questão do amor, né? A gente pode dizer que o amor, popularmente dizendo, é um vínculo emocional que a gente cria com alguém ou com algum objeto. Eu prefiro pensar em pessoas, animais, plantas do que objetos, mas nós podemos sim ter um amor por coisas, por objetos, contanto que a gente tenha a certeza de que isso não é um apego, né? A gente precisa tomar cuidado. Mas a gente pode ter um amor, né? A Fátima foi uma querida, né? De expressar publicamente o amor dela por mim. A gente tem uma dificuldade de falar sobre amor, de olhar para a pessoa e dizer eu te amo, né? A coisa mais gostosa é você ouvir eu te amo, mas é muito bom falar eu te amo, né? Então a gente precisa praticar um pouco mais isso. Conforme a gente vai entendendo quais são as lições que o Cristo nos trouxe e percebendo que todas elas se resumem apenas a amar, a gente pensa assim, nossa, mas é tão fácil, né? Em tese, é tão fácil, ele só pediu pra gente amar e a gente não consegue fazer isso. Porque o ser humano tem dificuldades de entrar em contato com seus próprios sentimentos. Então, sempre que eu trago uma reflexão, né, uma conversa dessa, né, em palestra, eu faço questão de, quando eu estou estudando, refletir a respeito do que eu estou falando. É muito fácil chegar aqui na frente e falar palavras bonitas, né? Só que a gente precisa ver se essas palavras, elas ecoam dentro do coração. Elas precisam ecoar primeiro dentro do meu coração, né? Preciso entender que o que eu venho dizer aqui não é para convencer ninguém, para doutrinar ninguém. Essa palestra, as coisas que a gente traz aqui para reflexão, primeiramente elas são para mim. Eu é que preciso entender de justiça, eu que preciso entender de amor e eu preciso entender de caridade. Isso é para mim. Então, quando a gente se propõe a fazer uma palestra como essa, não adianta achar que eu vou lá falar para o público. É para mim essa palestra, eu preciso entender que isso é para mim. Então, nós precisamos entrar em contato com as nossas emoções e dizer eu te amo, porque o amor não é
é só o amor do homem e da mulher, né? O amor entre irmãos, irmãos em Cristo, né? Não irmãos fraternos, mas irmãos em Cristo aqui, nós todos aqui. Isso a gente precisa. Eu quero essa reflexão para mim e eu proponho para vocês. Que vocês reflitam a respeito do eu te amo, do amor que vocês sentem, por quem vocês sentem esse amor, por que coisas vocês sentem esse amor. É um amor ou é um apego? Então vamos pensar sobre isso. Que aí o maior é a maior de todas as conquistas do ser. Então a gente precisa de fato conquistar, né, esse amor todos os dias, mesmo que a gente esteja casado há muitos anos, a gente se acostuma com a convivência. De verdade a gente precisa alimentar esse amor para não ficar só duas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? O que foi que os uniu, o que os mantém, quais são as expectativas para o futuro. Então o amor é algo que a gente realmente precisa muito refletir. Você ama o seu vizinho, você ama o seu familiar, você ama o seu cachorrinho, você ama as suas plantinhas, você ama o seu professor, você ama, enfim. Vamos falar sobre amor mais. Na 890, Kardec então pergunta sobre amor maternal. Ele fala assim: o amor da mãe, ele é virtuoso ou ele é instintivo? O amor da mãe, da mulher e da mãe animal, né? Dos bichinhos. E aí a gente pensa assim, como é que funciona essa questão do amor maternal nos seres humanos e nos animais? O Espírito de Verdade fala assim, ele é um misto, né? O amor de mãe é um misto dos dois, ele é tanto virtude quanto instinto. Porque a mãe, ela vai, até por instinto, conservar essa cria, né, para dar perpetuidade à espécie. Só que no ser humano, esse amor, ele ultrapassa só o cuidado para perpetuar a espécie, né? O amor vai além. Já nos animais, não. O amor de cuidar do filhote vai só até onde ele precisa do básico para sobreviver nos primeiros meses, né? Depois disso é cada um por si, né? A mãe às vezes até disputa com o próprio filho a caça, né? Então se vira. Na humanidade não, essa mãe, né? Esse amor de mãe, ele vai passar pela eternidade. E aí eu vou contar para vocês que nós fazemos um trabalho, eu participo de um trabalho aqui na casa, nas segundas-feiras, onde nós acolhemos espíritos obsessores. São aqueles espíritos mais difíceis que vão tentar vingança contra encarnados, basicamente, né? E invariavelmente é o amor, invariavelmente é o amor que faz quebrar essa carapaça dura do ódio, do rancor, da mágoa, da vingança. E muito frequentemente é a mãe que vem resgatar esse espírito endurecido. E quando esse espírito percebe a presença desse amor, que pode ser a mãe, que pode ser uma filha, um filho, que pode ser um pai, isso se quebra quase que automaticamente. A gente poderia, sei lá, falar em porcentagem, acho que uns 80%, né? A gente vê que isso acontece dessa forma. Se apresenta a mãe ou se apresenta um amor do passado, às vezes é uma esposa, um marido do passado que vem resgatar esse espírito endurecido e imediatamente essas carapaças de ódio se desfazem porque é o amor que consegue quebrar isso e fazer aquele espírito refletir, se perceber, às vezes ele não se percebe, né? E isso muda toda a história dessa obsessão, dessa
dessa ligação entre o espírito obsessor e o obsediado. Então, vejam, né, como isso ultrapassa as encarnações, né? E aí, então, chegamos até a lei de caridade, que significa uma ação de ajuda a alguém. Só que tem um detalhe, não é só ajudar alguém, é ajudar alguém sem querer nada em troca. Essa é a definição de caridade. É eu fazer algo para alguém sem esperar recompensa. Então, se você fez algo para alguém e estava esperando com isso um retorno, sinto informar que isso não é caridade, né? Você está fazendo com segundas intenções. Mas se você faz desprendidamente, aí a gente está falando de caridade. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano. É como se fosse um termômetro, né? Qual é o meu termômetro de prática da caridade? Eu estou olhando para o lado para ver o que a pessoa que mora do meu lado, que caminha do meu lado, que trabalha do meu lado, está precisando. Eu talvez esteja no meu termômetro assim um pouquinho mais elevado. Se eu só olho para o meu umbigo, se eu só caminho para frente, não olho para ninguém, talvez o meu termômetro não esteja tão elevado, esteja baixo. Na pergunta 886, Kardec então pergunta para o Espírito de Verdade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E dá uma olhada na resposta. Vamos fazer aquela reflexão de como nós estamos. Ele fala assim que para Jesus caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quem aqui que é caridoso? Eu não encontro ainda aqui, né? Porque eu não consigo seguir à risca a caridade como Jesus entendia a caridade. Como ele a praticava, como ele nos ensinou, né? Como é que a gente faz caridade hoje? Basicamente a gente dá esmola, né? Tem um dinheirinho aqui que eu não estou usando, uma moedinha aqui que está atrapalhando o meu bolso. É essa caridade que eu dou. E a gente dá esmola. Então, vou repetir. Vamos refletir. Eu digo que isso aqui é minha reflexão. Como eu pratico a caridade. Porque é assim que eu faço a caridade quando faço. E aí, quer dizer, não é assim, né? É assim como eu estou dizendo. Eu tenho uma moedinha que está atrapalhando o bolso, eu tenho um dinheirinho que eu não vou usar, eu tenho uma meia que está furada, essa é a caridade que eu faço. Então a gente precisa refletir se a gente está fazendo alguma coisa parecida com o que Jesus imagina que seja a caridade, como ela espera que a gente faça a caridade. Mas caridade é só material? É só dar isso, dar aquilo, dar blusa, dar roupa velha, dar dinheiro que não vai usar, dar comida? Não, olha aqui, Benevolência, ser bom. Ser bom, ter paciência, compreensão, compaixão com as imperfeições alheias. Se a pessoa pensa que o político dela é melhor que o meu, já não me interessa mais, eu já não tenho paciência, eu já não falo. E dependendo de como eu for, eu até bato, agrido e mato, né? Perdão das ofensas. Fulano me xingou, eu vou lá e xingo também. Me fechou, eu vou lá e fecho no trânsito também. Isso Jesus está dizendo, essa aqui é a caridade. E a gente não pratica. A gente tem oportunidade. Sabe que quando eu faço o evangelho, a gente faz o evangelho em casa de domingo, mas de terça-feira eu faço online com a minha filha que mora em São Paulo. E eu sempre peço, nós fazemos, né? Ela faz a prece, às vezes eu faço as vibrações, a gente sempre pede assim, Deus, me permite no meu dia a dia
praticar as lições que a gente aprende aqui no Evangelho. Ó, me permite, no meu cotidiano, no meu dia a dia, praticar as lições do Cristo. O que acontece? As lições vêm, o que a gente faz? A gente desperdiça. Porque se o cara me fechar, eu vou fechar também. Se o cara me xingar, eu vou xingar também. Então, ele está dizendo assim, pois, você não pediu? Eu estou te mandando. E você não tá enxergando, não está percebendo? Porque quando vem aquela pessoa difícil da gente lidar, aquela que a gente tem vontade de desganar, essa é a lição que Deus está pondo e está dizendo assim, então vai, põe em prática o que você aprendeu. E a gente, o que a gente faz? Revida, briga, xinga, não tem paciência. É verdade ou não é? Então, a reflexão é como nós estamos lidando com o dia a dia, as lições que Jesus nos ensinou, se a gente está pondo em prática o que Ele quer que a gente aprenda ou não. Paulo diz o seguinte, a gente conhece essa frase aqui, até na música lá do Renato Russo, né? Se eu falar as línguas dos anjos, se eu tiver o dom de profetizar e penetrar todos os mistérios, se eu tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas eu não tiver a caridade, eu nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, Paulo disse assim, ó, você pode ser o top das galáxias. Você pode ser o melhor no que você faz. Você pode ser reconhecido planetariamente. Se você não fizer a caridade, você está lascado. Então, o que a gente tem que pensar? Cara, então quando eu desencarnar, vão me pedir conta da caridade que eu fiz. É bom eu apressar o passo aqui, porque eu acho que eu estou ficando para trás. Então, Paulo já disse isso. Se a gente pode ser o que a gente quiser, pode ser o Papa, pode ser o presidente do planeta. Não tem caridade, esquece. Vai ter que voltar e fazer a escola tudo de novo. E Kardec, para a gente encerrar, Kardec diz assim, deixa eu só falar, bom, só para vocês saberem de onde é essa frase, é do discurso de abertura da reunião da Sociedade Espírita Parisiense em 1º de novembro de 1868. E essa frase foi registrada na Revista Espírita. Então ele disse assim, no discurso de abertura da reunião da Sociedade Espírita Parisiense, a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para os seus semelhantes. É porque pode-se dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Então, a gente, nós somos espíritas, nós precisamos então ouvir o que Kardec nos fala, que é a alma do espiritismo. O espiritismo é uma tríade, ciência, religião e filosofia. Mas a caridade, ela é a base do espiritismo, como ele diz, ele é a alma do espiritismo. Então, vamos deixar a reflexão para que a gente leve para casa como nós entendemos a nossa sociedade, nossa postura diante da sociedade em termos da justiça. Vamos refletir como nós amamos e como nós expressamos o nosso amor e vamos refletir como e quanto nós estamos fazendo a caridade como Jesus nos ensinou. Obrigada.